Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, né? E no vídeo de hoje estarei falando sobre o item 9.4, conteúdo programático, né, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, no que diz respeito à área de informática, tá? E hoje eu vou estar falando sobre banco de dados relacionais e finalizo o vídeo respondendo 3 questõezinhas de concurso a respeito desse tema. Vamos dar início então sobre o que é banco de dados relacional. É um sistema de gerenciamento de dados. Então, toda vez que a gente fala de BD, é banco de dados, né? E aí tem um tipo de banco de dados que a gente chama de banco de dados relacional. E é a forma como ele gerencia os dados, né? E organiza essas informações em tabelas estruturadas, como essa que saiu brotando aqui na tela, né? Onde cada tabela ela contém linhas, que a gente vai chamar de tupla, ou ainda de colunas, que a gente vai chamar de campo, né? Que é cada um dos campos que tem que ser preenchido quando você vai fazer um cadastro de cliente, por exemplo. Então, cada um daqueles campos, aqueles dados, irão compor as colunas de uma tabela. Então, é importante, né, a gente ficar atento a esses detalhes. Então, essa estrutura composta de linhas, onde vai ter os registros, né, os registros de cada um dos clientes, no caso dessa tabela, e as colunas que diz respeito aos atributos, né, os dados que eu quero guardar do cliente, isso compõe uma tabela de um banco de dados relacional. A gente já viu alguns vídeos atrás aí, nessa playlist aqui, disponível aqui no canal, que eu falo desse relacionamento, né, das tabelas do banco de dados, onde tem o nível conceitual, o modelo lógico, o modelo físico, eu falo de tudo isso, tá? Depois dá uma olhadinha aí nos vídeos, uns 2 vídeos para trás, eu falo a respeito desse modelo relacional, né? Se você já vem seguindo a playlist, então você já sabe do que eu estou falando, tá? Então, essa é a estrutura básica, tá, de um banco de dados relacional. Quando a gente fala de banco de dados relacional, a gente tem que sempre estar atento às tabelas, onde os dados são organizados nessas tabelas, não só uma, né, várias tabelas que estão relacionadas, e nessas tabelas, em cada uma delas, elas são compostas dos registros, né, que a gente viu como linhas, e colunas, que são os campos. Eu já expliquei, né, logo de início o que é o registro e o campo dentro desse contexto da tabela de um banco de dados relacional. Então, cada tabela representa uma entidade. Aqui tem um ponto importante, né? Por que entidade? Porque normalmente a gente deseja guardar dados sobre essa entidade. Então, no caso aqui, a entidade cliente, dentro do meu sistema, eu preciso guardar dados de um cliente, por exemplo, né? E essa entidade vai ser representada no banco de dados através de uma tabela, que a gente chama aqui de tabela cliente. E que esse conceito entidade, ele faz referência a um conceito do mundo real, tá? Onde as colunas representam os seus atributos, como a gente já falou, dessa entidade. Então, bem dizer, a tabela cliente, ela é a referência de um cliente real, né? Então, todos os dados de um cliente real que eu tenho, de vários clientes, vão ser guardados na tabela cliente. Então, faz sempre referência ao cliente, e nesse contexto aqui, ó, a entidade é o cliente, porque eu vou estar guardando dados a respeito dele. E os atributos são todos os dados que eu quero guardar dele. Nesse exemplo que a gente está adotando aqui, eu quero guardar o CPF, o nome, às vezes o primeiro nome, o sobrenome, né, data de nascimento, tem um ID, que é o identificador, que eu vou estar utilizando na minha tabela para identificar, né, de forma única cada um dos cadastros de cliente que eu tiver na minha tabela. Então, todos esses atributos vão cair aqui dentro, como sendo colunas, tá? Campos da minha tabela. Certinho até aqui? Tranquilo? Então, nesse slide, a parte mais importante é entender que a entidade que eu quero mapear, que eu quero guardar dados, ela vai ser convertida numa tabela. Tá? Então, nesse exemplo, eu falo só do cliente, mas vamos trazer mais gente aqui, né? Então, dentro de uma empresa, o banco de dados de uma empresa, eu posso ter uma tabela cliente, onde eu tenho os dados de todos os meus clientes. Eu posso ter uma tabela funcionário, onde eu tenho os dados de todos os meus funcionários que estão cadastrados, dado de admissão, qual é a sua função, né? Se está em cargo de chefia, eu posso colocar todos os dados referentes ao meu funcionário, então eu vou ter uma tabela referente ao funcionário. Posso ter uma tabela dos meus produtos, os produtos que estão cadastrados no meu sistema, vai constar aqui na tabela produto, né? Com os dados, data de validade, né? A classificação ou a categoria dele, que aí talvez ele esteja relacionado a uma outra tabela de categorias do produto, né? Posso ter uma tabela também de fornecedor, onde eu tenho ali os meus fornecedores, né, que estão cadastrados também. Então percebam que nesse universo
do contexto empresarial de uma empresa, né, eu posso ter ali várias tabelas, tá? Dentro de um banco de dados relacional, essas tabelas podem estar interligadas, né? Então, eu tenho a tabela cliente, funcionário, produto, fornecedor. Depois eu posso ter uma tabela que liga o fornecedor com quais tipos de produto que ele fornece para mim. Então, eu posso ter uma outra tabela aqui no meio entre o produto e o fornecedor que justamente amarra, né, quais são os fornecedores que eu tenho do produto X, quais são os fornecedores que eu tenho do produto Y, e assim por diante. Tá? A mesma coisa aqui o cliente, quais são os produtos que mais os clientes compram. Então pode ter uma tabela, não pode, como deve ter uma tabela entre o cliente e o produto, interligando todas as compras que um determinado cliente fez dentro da minha loja. Né? Então percebam que está tudo relacionado. Tá? Então essas tabelas estão conectadas dentro, claro, seguindo a regra de funcionamento da empresa. Conforme ela trabalha, o analista de sistemas vai desenvolver as tabelas, né, o sistema, para atender às regras que foram estabelecidas naquele funcionamento. Então, isso muda de empresa para empresa. O que mais? Então, a descrição das tabelas. Cada tabela contém um registro, que a gente chama de linha, né, ou tupla, com atributos específicos, que são as colunas. Tá? Então, a gente tem aqui na tabela cliente, né, vários clientes sendo representados. Ó. Então, no ID aqui, o identificador 42, eu tenho esse CPF aqui fictício, José, sobrenome Trindade, data de nascimento tal. Nesse outro ID aqui, o 26, eu tenho esse outro CPF aqui fictício, Maria Clotilde, data de nascimento tal. No outro eu tenho aqui Thomas Lopes, né? Essa data de nascimento. Ana Clara, tenho essa outra data de nascimento. Então percebam que na tabela cliente eu tenho várias instâncias. Tá? Também no vídeo passado, né, há 2 vídeos atrás aqui na nossa playlist, eu falo sobre o que é uma instância, que é justamente a possibilidade de você resgatar uma pessoa específica dentro da tabela. No caso aqui do cliente, quando eu resgato, faço uma consulta, né, no banco de dados resgatando somente uma dessas linhas, eu estou instanciando um tipo de cliente. Tá? No caso aqui, esse último, se eu instanciar essa última linha, vai vir para mim os dados da Ana Clara. E aí eu vou ter os dados dela, é a instância, uma representação de tipo de cliente que está cadastrado na minha tabela. Certinho? Tudo bem? Ok? Dando sequência, vamos falar agora das transações. Aí tem sempre uma regrinha muito básica, né, sobre a transação em banco de dados. Toda transação em banco de dados deve garantir o mnemônico, né, que é justamente a abreviação aqui do início de cada uma dessas palavras, que a gente chama de ACID. Tá? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A atomicidade garante que uma transação seja tratada como uma unidade indivisível, ou seja, ou acontece todos os passos da transação até ela ser efetivada, que a gente chama de commit, ou se ocorrer alguma falha durante, né, a transação, em alguma das etapas, né, da transação, ele realiza o rollback, que ele desfaz todo o passo a passo. Tá? Então, ou a transação ocorre por inteiro, garantido todas as etapas, ou não acontece nada, ele sai desfazendo, que é o caso do rollback. O C, né, de consistência, assegura que uma transação leva o banco de dados de um estado válido para outro estado válido. Esse aqui, a questão da consistência é nenhuma transação pode colocar o banco de dados numa situação de inconsistência. Realizou um procedimento, o banco de dados estava estável, e aí depois desse procedimento ele se tornou instável, né? Quebrou alguma regra de integridade. Então esse princípio aqui da consistência, ele garante, né, que o banco de dados esteja válido, consistente antes da transação, e ele vai permanecer válido após uma transação que foi realizada. O isolamento mantém a separação entre as transações concorrentes, tratando de forma isolada cada uma das transações, garantindo então que cada transação seja executada como se fosse a única no sistema. Então o isolamento é a garantia de que uma transação não vai interferir na outra, né? Então esse aí é o princípio do isolamento. E a última, né, que é o D de durabilidade, é uma vez que a transação foi confirmada, que a gente viu aqui, que é o commit, né, suas alterações tornam-se permanentes, mesmo se acontecer alguma falha após esse procedimento. Então vamos supor que você fez uma transação bancária, transferiu R$1.000, depois que ele confirmou os R$1.000, né, deu ok, emitiu a notinha lá para você, finalizou aquela transação, né, deu um erro no sistema do banco, pegou fogo na agência. Enfim, ele vai ter que garantir, né, que aquela transação foi efetivada e que você não teve nenhum prejuízo.
Então, essas aqui são as regras que a gente deve estar sempre atentos, porque volta e meia cai, né, nas provas de concurso sobre transação de banco de dados, né, e é muito recorrente esse tipo de assunto, tá? Então, vamos trazer agora as questões de concurso. 3 questõezinhas para a gente fechar esse conteúdo. Qual é a função de uma tabela em um banco de dados relacional? Alternativa A, separar o tamanho dos dados dentro do banco de dados. Alternativa B, gerar relatórios relacionados ao comportamento do banco. Alternativa C, gerar relatórios relacionados ao desempenho do banco. Alternativa D, armazenar os dados de forma organizada e estruturada em linhas e colunas. E alternativa E, proteger os dados de um banco de dados. E aí, galera, qual é a alternativa correta? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Então, é a alternativa D, né? Então, a função de uma tabela em um banco de dados é armazenar os dados de forma organizada, no primeiro momento, e estruturada em uma tabela com linhas e colunas. Bem facinho essa, né? Foi só para a gente começar. Vamos ver a próxima. Em um banco de dados relacional, uma tabela é um conjunto não ordenado de linhas. Os dados estão ali cadastrados, né? Cada uma dessas linhas também é conhecida como alternativa A, atributo, alternativa B, objeto, alternativa C, campo, alternativa D, lista ou alternativa E, tupla. Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, vou trazer a resposta agora para vocês. A alternativa E, né? A tupla é um nome bem conhecido quando é relacionado a banco de dados, que faz referência a cada uma das linhas da tabela do banco de dados relacional. Ok? Tranquilo? Então, muito cuidado para não confundir. É sempre bom tomar nota sobre o que é o atributo, né? Que é cada um das colunas da tabela. O campo também a gente pode chamar de campo, né? Os mesmos atributos lá da tabela. Objeto, normalmente aqui está mais relacionado a programação orientada a objetos, né? Um objeto é o que a gente pode instanciar do banco de dados. Podemos pensar nesse sentido, né? E uma lista, né, como o nome diz, é uma lista comum mesmo. Então, assim, é sempre bom a gente estar atento a esses termos técnicos que volta e meia está caindo nas provas. E a última questão, até subindo aqui na ordem aleatória, né? A respeito de propriedades e transações de banco de dados, julgue o item subsequente. Pode-se considerar que uma transação que atingiu o seu ponto de commit garantiu suas propriedades de atomicidade e durabilidade. Certo ou errado? E aí, o que você marcaria aí? Quer pausar um pouco? Pode pausar que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Está correto, né? Então a gente falou um pouquinho disso na questão de transação de banco de dados. E esse termo aqui, né, quando ele atinge esse ponto de commit, ou seja, ele garantiu todas as etapas da transação, então ele garantiu a atomicidade, ou acontece tudo ou não acontece nada, que se der algum erro em alguma dessas etapas, ele realiza o rollback, desfazendo, né? E então garantiu a atomicidade e também a durabilidade. Uma vez que foi feita essa transação, né, vai permanecer consolidada, né, as alterações que foram feitas através dessa transação do banco de dados. Certinho? Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente traz conteúdos novos da área de informática por aqui, tá bom? E te convido também a fazer parte do nosso plano Aluno Master para receber todos os materiais, ter acesso a tudo que a gente produz aqui no canal, mais informações aqui na descrição do vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!